Olá, amigos do Capital Projects Podcast, eu sou o André Schoma, estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os desafios na gestão de projetos de capital. Fazendo aqui mais uma série especial no nosso canal, gravada diretamente do Congresso Brasileiro de Gestão, Projetos e Liderança, o principal congresso de gestão de projetos no Brasil, capitaneado pelos capítulos do PMI e aqui liderado esse ano pelo capítulo do PMI Rio de Janeiro. Então nós temos aqui o suporte dos capítulos do PMI para essa iniciativa e também da Nexus Digital, o seu parceiro em soluções avançadas de dados para a sua empresa. Então eu espero que você curta aí os episódios nessa nova série, muito bacana, gravada mais uma vez dentro de um evento, enquanto ele acontece, trazendo aqui palestrantes, congressistas, e eu tenho certeza que virão muitas conversas interessantes dentro do nosso canal. Tá joia? Fique ligado e vamos juntos? Olá, amigos do Capital Projects Podcast, eu sou o André Schoma, estou aqui para mais uma conversa aberta dentro dessa série especial no Congresso Brasileiro de Gestão, Projetos e Liderança. Falando em gestão, falando em liderança, a gente precisa falar dos desafios da governança para grandes projetos. E hoje nós temos aqui um painel que, olha, vou te falar, está recheado de grandes especialistas. E eu estou louco para começar esse papo aqui já de primeira, né? Então, em primeiro lugar, quero apresentar para vocês o Wilson Guilherme. O Wilson Guilherme é gerente geral de programas e projetos nas áreas de downstream e midstream da Petrobras. Tem mais de 36 anos de experiência em grandes projetos de capital e tem doutorado profissional na Universidade de Bordeaux, na França, sendo também o primeiro certificado IPMA nível A das Américas. Wilson, seja muito bem-vindo ao Capital Projects Podcast. Muito obrigado, Schoma. É um prazer estar aqui com você, poder compartilhar ideias, trocar, fazer o nosso frescobol usual aí do seu programa. Legal. Não, eu tô aqui para aprender, tenho certeza que vai ser excelente. Sempre mútuo. Muito bom. Rafael Albergarias, que já participou do episódio 112. Ele é fundador e presidente da PMA Brasil, tem 20 anos de experiência em gestão empresarial e consultoria de mercado, professor de educação executiva em instituições na França e no Brasil e é coordenador de programas de doutorado e mestrado profissionais na Universidade de Bordeaux. Rafael, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no canal. Muito obrigado, meu amigo. Prazer estar aqui, meu mentor na minha frente. Estou até constrangido com esse tanta sabedoria que a gente vai certamente aprender muito hoje. Muito, muito bacana estar aqui. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Muito bom. Quem ainda não viu lá o episódio 112, volta lá. Depois de assistir esse, né? Continua aí. Volta lá e assiste, que vale muito a pena. Né? E eu tô louco para chamar o Rafael de novo aqui pro terceiro, porque daí no terceiro não é gol do Fantástico, a música lá não, é o boleto, né? A terceira participação já vira sócio. Estou aqui também com o Natália Papa, ele é vice-presidente da PMA Brasil e presidente da Might Greens. Natália, seja muito bem-vindo aqui ao Capital Project. Prazer estar com vocês, obrigado com essa mesa fera que a gente vai estar aí hoje. Muito bom. Gente, eu sempre gosto de perguntar, né, para profissionais que têm tanta experiência assim, de mercado, tá participando de eventos como esse, né? Quando a gente vê que um congresso desse porte tem profissionais desde início de carreira buscando conhecimento e tem profissionais que estão compartilhando conhecimento com a comunidade e fazendo esse contato presencial aqui, que é muito importante para o crescimento de todos. Então eu queria começar perguntando para vocês, né? Vou começar pelo Natália aqui. O que vocês, né, esperam quando vem num grande evento como esse, que é o Congresso Brasileiro de Gestão, Projetos e Liderança? Não, aqui particularmente eu achei muito interessante essa iniciativa de trazer isso para o Rio de Janeiro. Então tem esse circuito nacional, ver as especificidades de cada região, claro, mas é muito legal também ver como está bem organizado e como os palestrantes são de alto nível, então muito conhecimento, muita coisa nova, quer dizer, conhecimentos mais inovadores. Então a gente está vendo aqui inteligência artificial, sustentabilidade, temas bem em voga, então não está só sendo aquele cronograma ali tradicional, está tendo muita coisa moderna e ao mesmo tempo com iniciativas paralelas acontecendo de uma maneira que você consegue preencher bem a sua agenda. Então tem aqui o podcast acontecendo, paralelo ao evento, paralelo com outra sala, com um hub que traz mais temas relacionados à inovação, empreendedorismo. Isso está bem bacana, acho que foi um grande diferencial que eu vi aqui. Maravilha. Wilson, e da tua parte? A expectativa é boa, né? Esse é o primeiro dia que eu estou vindo, eu não pude estar aqui ontem, mas o tema é muito importante, né? A complexidade que os projetos estão se colocando hoje, em função do ambiente de negócio, a gente larga um pouquinho a gestão e tem que olhar um pouquinho a liderança mais, né? Então esse processo de equilibrar a gestão com liderança, práticas de liderança é muito interessante. E aqui a gente está vendo várias áreas estão representadas aqui, como o Nathalie falou, né? Inteligência artificial, projetos de óleo e gás, projetos de capital, projetos de change management, de mudança. Então, a minha expectativa é boa. Excelente. Bom, Rafael, e você? Eu acho que o ponto
crucial é a diversidade dos assuntos que têm sido tratados aqui, sempre à luz de várias perspectivas. Então, mesmo eu estando aqui como IPMA, me sinto muito confortável em casa, né, sendo certificado PMP, estar aqui com vocês, conversando, ter oportunidade de fazer trocas bastante relevantes, palestrar dentro do evento, trazer a visão de executivos, discutir também com jovens que estão chegando e construindo a sua carreira. Então, a gente consegue ver aqui um cenário bem diverso, né? Muito bem construído, né? O Emerson está de parabéns e toda a equipe, né, do PMI Rio, e essa diversidade ela traz para a gente uma reflexão sobre o grau de complexidade que os projetos passam a tomar, né? Porque são várias gerações com vários sentimentos, formas, iniciativas, formas, inclusive, de se relacionar, de se comunicar. Então, a liderança ela precisa se adaptar a esse cenário de complexidade social. Então, muito bem construído o evento e realmente estou gostando muito do que eu estou vendo aqui. Muito bom. E como vocês estão trazendo, a nossa realidade cada vez mais tem sido mais difícil para grandes projetos, porque a complexidade do ambiente, né, do contexto, sempre vai aumentando em relação às questões regulatórias, às questões ambientais, às questões sociais. Então isso tudo traz mais elementos a serem considerados na hora de iniciar um grande projeto. E é aí que a gente tem a junção, né, do que o Wilson comentou ali, da gestão com a liderança. Poxa, eu preciso dos resultados. Isso me leva a empreendimentos, no nosso caso aqui, de grande porte, mas que eu tenho que considerar todas essas variáveis enquanto eu mantenho a disciplina nos investimentos, mas não posso também abrir mão da celeridade em relação aos resultados dentro do ambiente de negócio que muda tanto. Então, o nosso tema aqui em pauta é como a gente trabalhar melhor a governança dentro da gestão, fazendo projetos melhores, entregando melhores resultados, mas claro, né, para ter resultado bom não é fazer o projeto do jeito que dá, no prazo mais extenso, mas eu preciso atender o negócio. Então eu queria começar com o Wilson, com tanta experiência de carteiras de grandes projetos, de vários tipos diferentes, né? O que você tem notado nessa questão de contexto hoje, que você mesmo trouxe aqui, e como que depois a gente vai evoluir na conversa para entender as melhores formas de estar sempre próximo à questão de projeto com o business, para que a gente possa somar as forças dos dois, né, e ter essa integração em busca do resultado. Hoje, grandes projetos eles trazem grandes complexidades, né? Então, um dos aspectos do que faz um mega projeto de capital ser complexo é o seu tamanho por si só, né? E são grandes interessados, então essa questão também afeta a forma que você tem que estabelecer a governança, né? Governar nada mais é do que mediar o capability da equipe do projeto quando ele busca sucesso no projeto de capital, que é uma questão, uma variável independente buscada por todas as organizações, né? Sim. E ela é time dependent, né? E também depende da perspectiva. Então, o que é sucesso da gestão do projeto? O que é sucesso dos resultados que esse projeto agrega à empresa depois que ele termina, com os ativos que ele entrega? Que benefícios ele está gerando no seu ciclo operacional, né? Que lições aprendidas ele gerou para retroalimentar esse potencial da equipe que é governada na organização? Então, esse fenômeno precisa, sim, de uma governança dedicada. Então, a gente vai encontrar projetos de upstream, projetos de midstream, projetos de downstream. Estou focando aqui especificamente na indústria do petróleo, mas essa analogia do rio fluindo, ela é aplicada a vários outros segmentos, né? E essa governança ela tem que entender os agentes e as principais entidades envolvidas. Então, se ela não faz isso adequada à natureza do negócio, né? Porque o projeto por si só, o objetivo dele é gerar benefício para o patrocinador que vem, que é o que zela pela área de negócio, essa governança não é efetiva, né? Então esse é o cuidado que a gente tem que... Não existe uma fórmula mágica, né? Um tamanho para todos os tipos de um calçado para todos os tipos de tamanho de pé, né? Então essa eu diria que é uma observação relevante para a gente... Quando a gente começar a pensar em estabelecer uma governança, ela tem que ser customizada assim. Não existe uma governança padrão. Né? E quais os desafios, né, na visão de vocês, para que você tenha uma governança que seja adequada a esse ambiente? Porque às vezes aquilo que serve de regras normais de operação
não vai te resolver no ambiente de projetos, né? Quantas empresas passam por dificuldade que tem ali um ciclo de aumento de investimento, mas você tem toda uma maneira diferente de tratar, né, aquilo dentro da organização. Tem um objetivo específico, especial, eu vou ter desembolsos muito maiores, uma dinâmica diferente. Então, como adequar a governança da organização para que o projeto possa fluir de maneira melhor? Isso eu entendo que depende muito da compreensão, né? Um grande amigo me ensinou sobre camadas de tomada de decisão, entendimento dessas camadas de tomada de decisão. Então, o primeiro passo que eu preciso entender no momento, né, o contexto, né? A IPMA ela trabalha 3 grandes, né, eixos, né? Entender o negócio e o contexto, entender quem são as pessoas e cultura organizacional, entender quais são as ferramentas ou práticas que vão conectar as pessoas ao negócio. Então, a IPMA trabalha tão simples quanto isso. Então, a primeira coisa para eu poder conectar o que ao quem, né, eu tenho que saber quem é que se trata, eu tenho que saber o seguinte: qual é o grau de apetite e a velocidade do tomador de decisão, que é o dono do dinheiro, né, que é o acionista, né, como é que esse cara pensa, como é que ele raciocina, né? Então, muitas vezes a gente está preocupado com a diretoria executiva. Ela é o terceiro nível de camada, assim, né? Ela não é o primeiro, né? E também não é o principal, ela é só um agente. Então, assim, a diretoria executiva é a diretoria que é o caboclo que dá direção e executa em função de alguém que montou uma estratégia. Então, tem que olhar para o conselho de administração. Esse conselho de administração tem 2 funções, né? Ele tem a função de direcionar e fazer a estratégia, de contratar ou designar uma diretoria que seja capaz de executar o plano que foi feito. Isso tudo fica em função, e esse conselho de administração é contratado em função do dono do dinheiro. Então, o que eu vejo muito em função de governança, né, onde começa o erro, é que você está preocupado em saber qual é a ferramenta, qual é a certificação, qual é o software que você vai usar para poder governar aquilo dali. Só que você está governando sobre o ponto de vista, né, do 4º nível, né, da história toda, que é o nível tático, que é o gerente do projeto. Então, o gerente do projeto é muito longe da linha de poder, né? Então, quando ele está muito longe da linha de poder, se ele não tiver essa compreensão de cenário, ele não vai ser bem sucedido na implementação. Então, assim, esse é um ponto muito diferente que você tem, por exemplo, uma certificação IPMA, porque a gente faz essa avaliação do indivíduo, da capacidade dele de ler o cenário do dono do dinheiro e a função do benefício que é esperada. E aí sim você vai entender quais são os outros players envolvidos dentro do ecossistema. Você vai entender quem é a sociedade no entorno que está sendo impactada. Você hoje, com o advento da internet, hoje, né, 20 anos, mas enfim, com as redes sociais, a aceleração da comunicação, qualquer impacto que você tem, é muito rápido uma resposta, né? Então você tem contingências que têm que ser pensadas e repensadas o tempo todo. Isso faz com que o nível de risco do negócio e do próprio projeto em si aumente de maneira exponencial. Então, quando você desenha um conjunto de regras, qual é a função da gestão e da governança na minha concepção? É aumentar o grau de transparência de relação entre as partes, aumentando o nível de confiança entre elas. Então, assim, eu passei 7 anos de doutorado estudando basicamente isso. Quer entender o seguinte: qual é a função, o que gera confiança? Transparência dentro da tomada de decisão. Então, você tem que criar um ambiente transparente, onde a regra seja clara, ela seja cumprida. Essa é a função da governança. O compliance é você estar de acordo com a regra que você mesmo designou e estabeleceu para essas partes. Mas eu acho que a complexidade aí está justamente no fator humano, né? Porque a confiança para um pode não ser para o outro. Claro que a gente tem que estabelecer os padrões, a regra, mas é difícil. Eu acho que o principal desafio tangencia essa particularidade das pessoas, porque, de repente, o próprio CEO, que está mais próximo dos acionistas ou do conselho administrativo, talvez ele tenha uma interpretação própria do que essa pessoa espera dele e assim cascateia isso erradamente. E aí, voltando para o que o Wilson falou, e é uma dúvida mesmo, uma empresa muito grande no porte como você trabalha, como é que a gente consegue manter essa visão clara, ainda que tenha as particularidades de cada projeto, como você citou? Porque, beleza, a governança, eu vou entender que é o conjunto de regras que tem que ser seguido ali, estabelecido, e confiança é o mínimo. Mas aí como é que eu, de alguma forma, customizo a expectativa de governança em cada projeto diferente? Isso é um aspecto difícil, porque a gente tende, na cultura nossa brasileira, a padronizar as coisas e buscar uma questão assim, não, este é o padrão que a gente faz as coisas, né? E na empresa que eu trabalho, então, a gente tem isso muito forte. Mas existe um nível de adaptabilidade. A gente tem um PMO que
que trabalha no desenho dessa governança do ponto de vista estratégico, isso fica na estratégia, tem uma governança, tem uma sistemática a seguir. Essa sistemática é desdobrada para os PMOs locais, dando capilaridade e agilidade necessária para você fazer a adaptação, né? Mas nem sempre isso acontece conforme a gente espera, como toda ação tem uma reação da organização, né? Então isso, a cultura, ela como é que se diz? Ela come a estratégia no café da manhã, já diziam aí, né, os experts aí. Então, e isso acontece de fato numa organização grande. Agora, quando você tem megaprojetos dentro dessa organização grande, às vezes os megaprojetos se tornam uma organização temporária dentro desta mega organização. Pois é. E o perigo é ele passar a ter uma governança própria, né? E essa governança própria pode ser benéfica, dependendo da adaptabilidade, do alinhamento dessa nova forma de governar o projeto. Se ela estiver em alinhamento com a forma corporativa, não vai gerar problema, pelo contrário, pode até agilizar e capturar velocidade, agilidade, alinhamento, né, mais fácil, né? O problema é quando essa governança ela torna-se autônoma, né, e você começa a ter uma microcultura divergente da cultura, vamos dizer assim, da estratégia da companhia. Aí, né, a gente até já discutiu isso, eu e o Rafael, algumas vezes, né, vem aquela estratégia dissonante, né, você já tem uma dissonância estratégica, começa a surgir objetivos específicos, né? Aquela organização temporária pode tender a fazer o projeto para ela mesma, né? E esquecendo que a governança tem que olhar essas entidades, né? A empresa temporária, essa organização temporária para estabelecer os ativos, a parte da organização perene que recebe esses ativos e aumenta a base de ativos para amplificar os benefícios que o negócio gera para o patrocinador, né? Então, esse processo sendo atendido, então a gente tem que... É muita inteligência para saber onde eu flexibilizo essa governança e onde eu não poderia deixar de flexibilizá-la, né? Quando a gente fala de projetos diferentes, você fala do upstream, né? Isso é um schedule-driven business, né? Você não pode atrasar, você tem uma curva de produção que o pico da receita operacional está muito próximo da database que você calcula o fluxo de caixa. Então, é uma natureza diferente de projeto. Você tem uma janela, você tem uma commodity que você vai produzir e tem a certeza do outro lado que ela vai ser encaixada ou internamente na organização para ser processada e virar oil byproduct, ou você exportar. Quando você vai para o downstream, você está brigando no mercado, né? Você tem um mercado mais aberto, é um negócio orientado à margem. A receita operacional, normalmente, você olhando graficamente, quem lembra, é um tijolo, né? Então você escorrega aquilo, você perde pouco valor presente. Essas questões do negócio afetam como você tem que governar o projeto, né? E a governança imputa, né, você acelerar e tornar fácil o relacionamento desses agentes que o Rafael comentou, né? A gente tem aí um projeto de capital tem pelo menos 5 agentes. Não, eu citaria mais, né? Você tem um cara que está gerenciando, você tem um cara que vai operar os ativos, você tem o patrocinador, você tem um supridor interno, você tem os supridores externos, né, no mercado fornecedor, você tem os stakeholders, você tem o regulador, você tem o licenciador, né? Às vezes você tem um licenciador de tecnologia, então você tem... Como conciliar isso, né? Por isso que eu digo, não existe um padrão, no meu entendimento, de uma governança ótima para esse projeto, mas existe sim um core de governança que a gente pode aplicar aos projetos de capital. Aí isso sim eu acho que a gente consegue padronizar e chegar num consenso do que é melhor para esse fenômeno desenvolver ativos de capital, em qualquer segmento. Isso só trazendo um ponto que é bem importante, né? Quando você fala de uma estrutura, e mais de 95% das empresas elas são estruturas matriciais, é importante entender que é absolutamente natural que qualquer empreendimento temporário, né, num grupo específico de pessoas, vai criar uma psicodinâmica própria, né? O ser humano ele é um ser adaptável, é um ser social e está acostumado a viver em bando. E ele vai querer prolongar a vida daquele bando. Então o projeto ele passa a ser um empecilho, né, para você manter a harmonia do bando. Então você vai postergá-lo naturalmente, seja intencionalmente ou seja inconscientemente. Então quando você tange essa parte da governança de projetos, né,
é essencial que a estrutura mãe, né, que a estrutura perene, ela seja o agente regulador das relações dentro dessa estrutura temporal e dos acordos de nível de serviço entre essas estruturas, para que você possa manter a integridade, porque é absolutamente natural que você perca a mão disso, né? Uma discussão que a gente já teve muitas vezes, assim, você criar a regulação de você para você mesmo, dentro da estrutura temporal, ela é uma das grandes falhas que acabam acontecendo na tentativa, né, das organizações de criar o sistema autorregulatório dos megaprojetos ou dos grandes projetos de capital. Porque é absolutamente natural que você queira ganhar mão daquilo aí. Então, eu não posso, é indelegável, né, essa responsabilidade da estrutura perene, do dono do negócio, ou seja, do dono do capital, em relação ao gerente ou ao gestor daquele projeto de capital. E tem que existir essa relação de subordinação. Senão você perde o direcionador do projeto. O que acaba acontecendo é que muitas vezes projetos técnicos vão ter áreas de negócio não técnicas, e aí quem começa a comandar ou dar drive no projeto é o engenheiro técnico ou responsável técnico pelo projeto. Então o gerente do projeto mandando ele mesmo. E essa é uma disfunção muito comum e uma das grandes responsáveis por você ter problemas de governança em projeto. Perfeito. Ele se sente super poderoso, né? É aquele negócio, fazer o projeto para ele mesmo, né? Então a gente tem que, então essa governança tem que equilibrar. E o segredo da governança é como se fosse um banco de 3 pernas, né? Você tem que alocar de forma equilibrada a responsabilidade, a autoridade e estabelecer uma boa relação de prestação de contas, né? E entender que você tem, no mínimo, esses 3 papéis. O patrocinador com 2 agentes. Um para construir essa nova infraestrutura e um que vai operar essa nova infraestrutura. Né? Esses 2 aqui, se o sucesso não ocorrer nessas 2 dimensões, não vai ser um ativo de capital bem sucedido na sua vida útil. Vários projetos foram entregues no prazo, no custo, em conformidade com as especificações e não se transformaram em ativos de sucesso. Em contrapartida, vários atrasaram, custaram mais e são tremendos ativos de sucesso. Isso eu estou falando na área de business, empresas comerciais, e poderia dar outros exemplos, Golden Gate, Torre Eiffel, né, e por aí vai. Né? O Airbus, o A380, né, e a gente pode explorar aqui outros projetos. E, conforme a minha experiência, a governança ela tem uma relevância muito grande, porque o papel de coordenar os esforços, de liderar e espelhar os desejos do que o Rafael falou, que é o dono do capital, para dentro do processo de desenvolver um ativo, é função da governança. Ela é a variável mediadora do esforço do time para entregar sucesso para o sponsor. E é responsabilidade dele estabelecer a governança. Como o Rafael falou muito bem, é indelegável. É o conselho de administração, desdobrando isso, entendendo os agentes, né, e equilibrando essas relações de poder, que eu simplesmente aqui mencionei 3 variáveis aí que afetam muito as relações de poder, né? Autoridade, responsabilidade e a relação de prestação de conta. Meus amigos, vocês estão curtindo aí mais uma série super especial gravada diretamente de um evento, o Congresso Brasileiro de Gestão de Projetos lá no Rio de Janeiro. E isso só foi possível graças às empresas apoiadoras e também ao nosso programa de membros, aqueles profissionais que contribuem mensalmente para a manutenção do Capital Projects Podcast. Nesses 3 anos de podcast, só foi possível manter o projeto graças ao apoio permanente desses membros. Então eu convido você a fazer parte dessa comunidade também. Nós temos planos a partir de R$5 por mês. Você pode entrar aqui no link da descrição desse episódio e escolher o plano mais adequado para você. Essa ajuda, de fato, é fundamental para que a gente mantenha o projeto rodando. E se a sua empresa tem interesse em patrocinar o nosso canal, entre em contato e nós montamos um programa muito bacana para você. Além disso, em todo episódio, na descrição, tem o link para o nosso grupo VIP do WhatsApp, onde eu compartilho conteúdo, coloco artigos e divulgo sempre as próximas turmas do curso GPI FEL, o curso de Gestão de Projetos Industriais com o uso da metodologia FEL. É só clicar no link, se inscrever no grupo e eu te vejo lá. Vamos juntos? E às vezes a gente vê também que a distância que fica, como o Rafael já trouxe, né, do nível do projeto para quem define as regras, às vezes acaba criando uma dificuldade adicional também. O que eu tenho visto, que eu passei recentemente, assim, uma empresa que está passando por um ciclo grande de investimentos, só que daí na hora que você leva questões de governança para serem discutidas mais acima,
por exemplo, níveis de delegação de aprovação de contratos, não, a determinação veio, não, isso vai ser mantido. Então, assim, o nível de projeto pode aprovar até 1 milhão. Só que os projetos da carteira eram projetos até 10 milhões. Agora tem projetos na carteira de 5, 6 bi. Você vai manter a mesma estrutura funcionando do mesmo jeito e aí vai criar diversos gargalos no processo. Com o receio de que se eu abrir isso eu perco o controle, mas será que perde mesmo? Será que você precisa de tanta granularidade? Sobe no CEO cada contrato desse para assinar, o que mais ele vai conseguir fazer? Né? Então, como conseguir... E aí, ligando o que você comentou, né? Cada tipo de projeto tem o seu driver e exige da governança de uma forma diferente. E como que a gente consegue estabelecer regras bem claras sem cair no medo de ferir o compliance? Não, estou abrindo uma exceção para esse projeto, eu estou errado e tal. Não, mas é da natureza do investimento que eu preciso. Perfeito. Senão fica sempre essa dicotomia aí, né? De dar a liberdade, mas ter medo porque deu a liberdade. E aí, se dá ou não dá? E aí tem que ser caso a caso. Como é que você vai conseguir garantir isso? E você tocou no assunto, eu vi um podcast, não sei se você vai lembrar, eu não sei qual é o número, né, a época, mas você mesmo falou aquela falácia de que você adotar uma estratégia de FEL torna a empresa mais lenta. Pois é. Então, é porque você adotou uma estratégia, né, o porte de projetos mudou e você continuou com a mesma tabela de limite de competência. Então você tornou o processo lento, mas intrinsecamente o processo é inteligente, é racional, é previsível, né? É prudente do ponto de vista de compliance, você vai desenvolvendo progressivamente elaborado, como é a natureza de um projeto, mas você tornou aquele processo lento por conta de não ter adequado a governança àquela natureza de projeto que você passou a lidar. Exatamente. E você comentou isso. Né? Eu acho que uma pergunta, uma discussão que você estava, você falou, isso é uma falácia, de FEL 1, FEL 2, FEL 3, isso torna o desenvolvimento do ativo lento, isso é uma falácia. Assim, tem um ponto que é bem interessante, né? Uma empresa, não vou aqui entrar no nome da empresa, uma empresa que opera hoje em mais de 120 países, né? E ela resolveu muito bem essa questão, né? Pelo menos endereçou muito bem essa questão, talvez seja um ponto interessante para a gente trazer aqui. Quando você tem regra bem estabelecida, né? Você precisa entender como é que aquilo dali foi de alguma maneira criado, né? As empresas têm pessoas extremamente competentes, inteligentes, assim como as universidades e empresas juntos se tornam, né, imbatíveis, né, dentro do processo, né? Então, trazendo uma visão dessa empresa, você tem quais são as variáveis, ou você pode escolher ou discriminar, ou levar em consideração o que esse respeito ao capital precisa, e aí você vai levar em tamanho. Então, por exemplo, são 10 variáveis que você tem uma taxonomia para essas 10 variáveis, né? Desde porte de projeto, grau de complexidade, grau de aderência estratégica, número de partes interessadas, número de partes importadas que você tem, de fora de tecnologia local, grau de domínio de tecnologia, enfim, são 10 variáveis em cima desse processo, você vai ter um rating, você vai ter um número. Esse índice de complexidade, né, que a gente trabalha também dentro da IPMA, vai designar o gestor que ele seja competente, competência vem no latim, ter o direito de falar ou julgar, o gestor competente a ter uma carteira, como se fosse uma carteira de habilitação, para poder pilotar, né, aquela natureza de projeto. Então, assim, trazendo para uma visão de saindo da parte, né, tanto da empresa, né, saindo da parte do projeto e trazendo-se para uma certificadora externa, como é o caso da IPMA, a grande diferencial que a gente tem, né, das certificações, por exemplo, do PMI, que são extremamente efetivas, extremamente relevantes e trouxeram a profissão ao nível que a gente tem hoje, que são certificações baseadas em conhecimento, é você trazer certificações baseadas em competência para que você possa garantir para o investidor que quem está tomando conta do dinheiro dele é capaz de compreender o cenário, né? O pessoal brinca muito que os índios, quando estavam aqui, chegaram às caravelas, eles não fizeram nada porque eles não sabiam o que era caravela, né? Então, assim, se às vezes pega um gerente de projeto jovem, um pouco exposto, para tocar um projeto de grande porte, né? Seja porque ele se formou em Harvard, Hogwarts, ou sei lá onde ele tenha ido, mas isso não dá para ele estofo de lidar com esse nível de complexidade intrínseca, né? Não gera competência. Conhecimento e competência são duas coisas diferentes, uma inclusive dependente da outra, né? Então, dentro desse processo, o que eu também trago atenção é que
existem formas, e nesse caso aqui, explicando um pouco desse movimento da IPMA, por grau de complexidade e entendimento do indivíduo, de você alocar os indivíduos que sejam capazes de compreender e dar suporte ao conselho de administração. Porque senão a gente também entra numa falácia de que toda a responsabilidade é da estrutura perene e que o gerente de projeto não tem responsabilidade nenhuma. A gente tem os extremos, né? Você tem os extremos de dizer que o gerente de projeto ele tem responsabilidade de tudo, e ele tem que ser o super-homem, ou você tem o extremo de falar assim, ó, comigo não tá, é pique-pega, e olha, como não foi definido pelo Conselho de Administração... Passei a bola. Eu passei a bola e sou só um gestor de contrato. Então, eu acho que essa intermediação através das associações, seja do Instituto do PMI, seja da IPMA, seja da PeopleCert com o Prince 2, que já é uma metodologia, outra pegada, seja você ter um instituto independente, como é o caso da IPA, para te trazer uma metodologia de visão de contexto geral e de governança para a disciplina de capital, fazendo essa disciplina de capital junto com essa visão técnica, né, conseguindo ancorar tanto a parte técnica quanto a parte econômica e os outros players envolvidos, você consegue fazer uma construção dessa flexibilidade. Porque eu não consigo ser flexível, eu só não entendo. Então, o que acaba acontecendo é que a rigidez, normalmente, ela está ligada à incapacidade do indivíduo de compreender o porquê ele está fazendo aquilo. E esse é o ponto que a gente bate muito na IPMA. Não é o que você está fazendo, mas é por que você faz isso. As regras vão se empilhando, ninguém sabe mais o porquê. Esse se perde, Fica igual aquele filme do Charlie Chaplin em tempos modernos, né? Que ele aperta parafuso, não sabe nem o que ele está construindo ali, qual é o próximo passo, mas ele é ótimo apertador de parafuso. Ele passa o dia inteiro apertando parafuso. Não sabe nem o porquê. E a questão dos times também, né, que você trouxe. Eu, quando entrevistei o Bento Flubier no canal, ele falou, né, poxa, você precisa saber quem que você está colocando para gerenciar um mega projeto, porque os caras, né, acho que até falou, se não foi ali, foi em outra entrevista. As pessoas vão brincar com o seu dinheiro e é isso que você vai fazer, né? Então, o negócio é muito mais complexo do que se definir uma regra no meu portfólio. Esse projeto aqui é maior, então ele é uma outra categoria e tal. Ele vai muito mais além, como vocês estão trazendo. Muito mais. E isso passa, né, pela questão das estruturas, a questão de capacitação. Né? Eu tive um outro caso também dentro dessa aumento de investimento de carteira, onde a gente chegou para ajudar a empresa a redefinir a sua estrutura, porque agora projetos também de 5, 50 milhões passaram a projetos de bilhões, então a tua estrutura tem que ser diferente. E aí o RH participou de todo o processo e quando chegou na hora de homologar a nova estrutura, falou, não, isso aqui não encaixa na nossa estrutura hoje, que é governada pela operação, você tem a maior parte naturalmente da empresa está na operação, nesse caso, né, de capital intensivo, e a equipe de projetos tem que estar adequada a essa estrutura, então houve um rebaixamento dos níveis da estrutura nova para se adequar à situação existente, só que o investimento continuava precisando de um nível de experiência e um nível de autonomia na organização maior do que aquele. Então o trabalho foi todo desenvolvido e tal, olha, tem que ser assim, beleza, concordamos, mas não dá. Mas mesmo assim a gente quer fazer. E aí como é que você fecha essa conta no final? Ou seja, vai faltar gente, vai faltar nível de autonomia, vai faltar poder de decisão e cai, né? Você puxa o gerente do projeto de um extremo para outro, né? Não, você é o responsável pelo projeto, mas você não aprova nenhum contrato acima de 50 mil. Bilionário, né, o projeto. Então, e aí já cai por terra. Né? O grande ponto é quando você começa, né, existe uma lei, que é uma lei da cibernética, da década de 60, chamada Lei de ASP, que é a lei da variedade requerida. Né? Então, o sistema de controle, para ser efetivo controlando um sistema qualquer, ele tem que ser capaz de prever todas as combinações de variáveis que ele está controlando. No sistema social isso é impossível. Então, passa a valer a regra. Diga-me como me mede que eu te direi como trabalharei. Exato. Né? Então, assim, quando você quer ser... Aí o grande ponto, que eu acho que é um ponto intermediário trabalhando com os RHs, né? Você tem uma certificação para organização, que é o caso na IPMA, né? É a Delta, né? Que ela trabalha fazendo uma avaliação geral desde o entendimento do negócio, o resultado do negócio, como é que as pessoas estão lidando com as regras que foram estabelecidas pelo negócio, né? Para você ter uma visibilidade, conseguir entender o nível de maturidade. Eu acho muito bacana as organizações usarem modelos, como por exemplo do professor Darcy Prado, né? Que são umas perguntas, 40 perguntas, você responder, né? Para uma empresa que tem um portfólio de 50 a 100 bilhões,
Eu acho touching, eu acho emocionante, mas não acho prático. Né? Porque aqui um Dang não consegue prever todas as combinações de variáveis ali dentro. E o outro passo, quando você cria uma carreira de gerente de projeto, eu costumo dizer que gerenciamento de projeto não é uma carreira. Gerenciamento de projeto é uma competência inerente a qualquer gestor. Não é uma eu não acredito na carreira gerente de projeto. Eu acredito no seguinte: o nível de complexidade, então você está na sua organização, você é diretor na sua organização. Você vai ter que entender como é que vende, vai ter que entender o que é contrato, vai ter que entender qual é o desdobramento daquilo dali, quer você queira, quer você não queira. Eu quero ser um nível sócio. Além de fazer isso, eu tenho que ter uma capacidade de articulação em altas esferas. Eu quero ser o sócio sênior. Eu tenho que ser capaz de fazer isso em nível macro, em nível nacional. Então, o nível de competência que você tem, o que é projeção, né? Gestão de projeto, às vezes voltar à etimologia, né? Projetar é jogar para frente. Gestão da projeção é gestão dos recursos que vai ter que utilizar para chegar onde você quer chegar. Então, quando você fala gestão de portfólio, você vai ter que não saber mais sobre um instrumento especificamente que é o projeto, mas você vai ter que entender da orquestra. E não necessariamente tocar todos os instrumentos e não necessariamente ser o melhor tocando nenhum deles. Então, essa competência, muitas vezes, você acaba tendo nas organizações a promoção, né, pelo efeito auréola. Então, eu pego um excelente engenheiro, um excelente administrador ou um excelente analista de sistema e transformo em gestor. Eu estou pegando o violoncelista e dizendo para ele que o violoncelo é a coisa mais importante e dando para ele o direcionamento que ele tem que reger a orquestra olhando para o violoncelo. Um mindset de tocador de violoncelo. Então, eu queria pegar um gancho no que você falou, Rafa, questão do mega projeto de capital, né? A gente achar que nós temos um grande problema, um grande desafio e a gente se afastar dele colocando uma entidade para gerenciar a melhor coisa. Estou fazendo analogia aqui com as estratégias de procura. Né? Imagina a gente pegar um grande projeto complexo, etc., vou botar na mão de um único EPCista. Imagina o nível de arbitragem técnica, comercial, que eu vou passar a sofrer por ter passado o meu problema para outra pessoa resolver. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado, isso está virando uma moda. Né? A gente tem um grande projeto, vamos para o EPC. Isso é o sonho das empresas, né, de engenharia. Você passou o problema para ele, ele agora lidera, ele agora é o seu integrador. Né? Então, a capacidade de arbitrar junto a você, do ponto de vista técnico, comercial, administrativo até, né, passa a ser muito grande. Então, eu costumo dizer que projetos de capital eles precisam ser craneados muito tempo na fase de planejamento, para você estruturar uma boa estratégia de outsourcing, de contratação, de procura, né, para te manter com a alta capacidade de integrar aquele esforço, né, aquele esforço ter efetivamente o seu controle ser efetivo naquele esforço. Então, você começa a ter uma relação bionífica com um único EPCista e ele integrando tudo para você, né? O problema é nosso, a gente tem que resolver, não pode passar para um terceiro. Né? Então, é uma questão interessante. E a pessoa que vai ter essa capacidade de integrar, obviamente não vai ser a pessoa que é o melhor, vamos dizer assim, tocar todos os instrumentos. Não é. É outra assim dinâmica, como quando né? eu coloco um mega projeto na mão de uma única empresa, ela não é a única, ela não tem essa habilidade tão grande. Alguma coisa ela vai fazer uma subcontratação, alguma coisa ela vai fazer uma terceirização. Que é saudável, né? Isso. Mas esse nível de integração num mega projeto de capital, acho que tem que ficar com a empresa patrocinadora. Isso. Entendeu? A previsibilidade, competitividade vão ser imputadas a esse projeto dessa forma. Você imagina poço. Eu vou fazer um EPC para construir poço. Imagina. Para construir um poço, as empresas aí vão dezenas de contratos, 80 contratos. Comprar árvore de Natal, broca, fluido, tubing, casing, fluido de lama e por aí vai, mandril de garlife, de tela, infinidade. Quem integrar isso, né, tem a capacidade de não ser arbitrado. Né? Não vai sofrer com change order, com dificuldade de negociar alterações e mudanças. Que, imagina um poço, o cara do reservatório chega lá, não é mais aqui, agora eu quero ali, e o cara tem que ter essa flexibilidade. E um mega projeto é mais ou menos isso, estou fazendo uma analogia aqui. Né? Ele tem uma dinâmica muito grande, né? Ele é muito grande,
sofrendo essa influência que a gente vive, essas instabilidades que a gente vive, né? Pode invalidar o business case de um megaprojeto desse. Você tem que ser ágil para corrigir o rumo desse projeto. E para você ser ágil e corrigir o rumo, você tem que ter grande capacidade de integração. Isso é muito forte, né? Quanto mais aumenta a complexidade do projeto, maior o poder necessário de integração, que é a chave ali para você fazer virar, né? Porque você vai ter, não tem, como você comentou, você não vai ter ninguém que consiga, nenhuma empresa que consiga ser excelente em todas as pontas. Então a integração ela vai acontecer, ou você puxa para você, ou você entregou na mão do EPCista, o EPCista vai ter vários embaixo dele. Né? Então você está delargando o problema. Né? Poxa, eu não quero assumir essa bucha, coloco um monte de multa no contrato e jogo para ele. Né? Esperando que ele faça o trabalho melhor do que eu. Não vai fazer. Né? E ele até, o próprio Ed Merrill fala, né, que o contratado ele vai passar pelo projeto por 3, 4, 5 anos e esse ativo vai ficar por pelo menos uma geração no owner. Então, quem que tem se que se for do upstream, ativo? Se for do downstream, vai ficar 70 anos, 80 anos. Exatamente. Quem tem que cuidar é ele, com certeza. Quem que tem que assumir essa responsabilidade? Eu vou brincar o seguinte, né? Eu vou fazer aqui uma metáfora para aqueles, de repente, mais jovens que estão vendo aqui, não tiveram ainda experiência de lidar com megaprojeto. Às vezes a metáfora ela pode ajudar, né? Meu amigo, você pode contratar babá, você pode contratar colégio, a responsabilidade do filho é seu. Exato. É tão simples quanto isso. Tão simples quanto isso. Você vai fazer a formação da personalidade, da persona, do indivíduo. Você não tem como delegar. A culpa é da escola, a culpa é da avó. Não, a culpa é sua, a responsabilidade é sua. Então, a tomada de decisão, né, quando a gente está falando dessa empresa patrocinadora que é dona do ativo, ela faz esse papel de pátria e mater, esse papel de tomada de decisão, né, onde, uma vez que ela resolveu expor o investidor dela a risco, cada tomada de decisão não efetiva que eu tenho ou a minha inflexibilidade, né, estratégica, que assim, o que a gente defende dentro da IPMA, o que a gente chama de prontidão estratégica, né? Ou seja, a capacidade do indivíduo compreender como o ativo dele, nesse caso de megaprojetos, criando ativo de capital, desse projeto de capital se integra dentro da carteira de maneira tal, sem ele não gerar benefício de um jeito, ele vai gerar de outro, olhando o todo, é isso que faz a grande diferença, porque criar gerentes de projeto para ficar escovando o cronograma, legal, vai a complexidade até o nível 2, mas quem é o cara que vai fazer a integração dessa teia, de entender aonde está já esse projeto que está no meio, que já teve um desembolso, que está 70%, 80% do projeto pronto, né? Já teve o avanço físico, já teve o avanço financeiro, e aí se mudar a estratégia você simplesmente para? Então é essa visão, né, que eu estou fazendo aqui, essa metáfora, não tem como, a responsabilidade do filho é tua. Então assim, como é que você vai fazer? Né? Eu vou tirar ele agora da escola de um jeito que vai ser de outro, vou redirecionar, vou ver como é que é o novo esforço. Então essa movimentação que não é nem iniciante, nem intermediário, isso já é um nível avançado, o que me preocupa é que eu vejo empresas colocando pessoas que ainda não têm maturidade em visão de negócio, podem ser tecnicamente maravilhosas, pode ter doutorado, pós-doutorado, isso não é uma correlação positiva, você ter uma formação acadêmica robusta com resultado, né? Isso só serve se e somente se você tiver maturidade de entendimento, compreensão da aplicação prática daquilo ali, para que você possa ter uma tomada de decisão integrada. Então, essa prontidão estratégica, no fim do dia, é o que eu vejo, inclusive, os diretores, né, e alguns conselhos de administração ainda com uma certa dificuldade de conseguir desenvolverem como competência organizacional, mas que exigem do gerente de projeto que está lá na ponta. Porque é mais fácil você trocar o bucha, né, botar um anodo de sacrifício, do que você assumir a responsabilidade para você. Mas a vantagem do conselho é que são muitas pessoas para ter uma decisão colegiada. E aí, na tua metáfora, o que a gente vê? Pai e mãe, uma dupla. E aí, um quer de um jeito, outro quer de outro. E aí, como é que fica esse duplo comando afetando também? É mais um desafio no que você trouxe aí de exemplo, porque aí pode ter muito cacique para um índio só. E aí, quem é? Vai tocar, vai para qual lado que ele vai? Qual oca que ele entra? E isso também num projeto gigantesco, imagina quanto cacique quer botar o seu ali para mostrar para o pai ou para quem quer que seja, ou para a exposição que for, a sua regra que está valendo, a minha que foi, é mais um desafio que a gente vê. E que, com certeza, de novo, o lado pessoal afeta muito.
que de repente a pessoa pode ser mais tímida e não demonstra tanto o que está fazendo, a outra já é mais incisiva, quer fazer e mostrar e cacarejar, que botou o ovo, enfim, então acaba que... Tem gente que cacareja e nem ovo bota. E nem ovo bota, tem isso olha, também. É o que mais tem. Então, olha como é complexo, considerando que tem pessoas aí envolvidas, né? Muitas pessoas. As empresas que buscam avançar na gestão dos seus projetos como alavancas de resultados de negócio sabem que a base de qualquer projeto de sucesso hoje em dia é a informação precisa e o uso inteligente de dados. Por isso, é essencial contar com as avançadas soluções de dados que a Nexus Digital oferece. A Nexus Digital é especializada em transformar dados brutos em insights valiosos que ajudam a sua empresa a otimizar operações, reduzir custos e antecipar tendências, permitindo que os projetos sejam gerenciados com inteligência e eficácia. Com expertise em Business Intelligence e análises preditivas, a Nexus Digital oferece desde a coleta e preparação de dados até visualizações interativas e dashboards que colocam o poder da informação na palma da sua mão. Seja através de modelos preditivos ou otimização de operações, eles garantem que você esteja sempre um passo à frente. Não deixe que a complexidade dos dados atrapalhe o seu sucesso. Entre em contato com a Nexus Digital para descobrir como as soluções de dados podem levar seus projetos, suas operações e suas decisões de negócio para o próximo nível. Conheça mais em www.nexus.digital ou clique no link da descrição aqui desse episódio. Lembre-se, em um mundo orientado por dados, confie em quem entende do assunto. Nexus Digital. Dados são apenas o começo. Vocês vão participar de um painel hoje sobre doutorado profissional em administração, né? E vocês todos têm esse doutorado aqui, então não podia deixar passar de perguntar para vocês, né, o que levou vocês a buscarem essa formação e o que isso trouxe de benefício para vocês. Antecipando um pouquinho do que vai acontecer no painel ali, porque eu estou bem curioso de ouvir de cada um de vocês, né? Não vou poder participar do painel, então vou aproveitar aqui minha posição estratégica para perguntar antes, né? Então, o que levou vocês e depois, né, benefícios colhidos. Eu vou contar uma história aqui, né? Eu tinha um cara com que eu trabalhei, muito difícil, lá na Petrobras. Eu lembro que eu cheguei no projeto para trabalhar com ele, o projeto tinha 206 pendências. Falou assim, ô moleque, tu vai resolver esse negócio aí? Eu falei, bom, eu não sei que negócio é esse aí, mas vou tentar resolver. Ele ficou olhando pra minha cara com uma cara de bravo. E aí, por que eu estou contando essa história, né? Eu descobri que a gente tem que aprender a comer o boi e os bifes. Tem que saber separar e entender primeiro qual é o tamanho do problema, né? Então, você tem que saber a taxonomia das coisas, tem que entender o que você está discutindo, né? Então, assim, o que eu vejo é muito obrigado, o pessoal discutindo se é ágil, se é tradicional, se FEL funciona, mas, meu amigo, você entende para que serve cada coisa, né? Então, assim, eu posso botar Interlagos, né, botar na tua mão um Range Rover e você ir mais rápido do que um moleque com uma Ferrari. Então, tem a ver com a ferramenta, mas tem a ver com a competência do indivíduo em saber manusear o que ele tem na mão. Então, para mim, um bom gestor é aquele que gerencia com quem ele tem, não é com quem ele quer. Né? Você vai com a equipe que dá, do jeito que tem, com a ferramenta que tem. E é onde entra essa história toda do doutorado. Eu sempre fui muito humilde na minha forma de pensar, porque eu sempre entendi o seguinte, cara, o mundo que teve Albert Einstein, né, que tem as grandes mentes estudando no CERN, porra, quem sou eu na fila do pão? Né? E todos eles trabalhavam em rede. Né? Então, peraí, é muito difícil um fenômeno social aplicado, ainda mais no caso de administração, que alguém não tenha estudado. Né? Ou que alguém não tenha tido pelo menos um raciocínio ou um problema que tenha sido só meu. É achar que você é muito gostoso. Né? Então, assim, dentro dessa lógica, eu quando entrei nesse projeto, para mim foi mais desafiador falar da engenharia submarina da P51, porque eu sou administrador, não sabia nada do que eu estava fazendo, absolutamente nada do que eu estava fazendo. E eu tive bons mentores, teve o Luciano para poder me explicar que era engenharia submarina, teve o Wilson para me explicar que era a plataforma, enfim, entender esse processo. Foi o seguinte, cara, reside na ciência e no conhecimento a base para o desenvolvimento. Né? Então eu acredito muito nisso. Né? Então eu tive a oportunidade de fazer, na época eu fiz um MBA, fiz um mestrado, eu fui fazer meu primeiro doutorado e fiz um doutorado acadêmico. Né? Então eu fui para a França, fui para São Paulo também, para a FEA USP, e para mim foi uma grande decepção, porque o mundo acadêmico no Brasil ainda é muito descolado do mundo prático, né, do mundo real. Então, são questões discutidas se o rabo do camarão influencia a corrente do labrador,
Se pessoas felizes, elas são mais produtivas. Assim, eu acho legal, acho touching, mas não tem uma aplicação prática. Então, quando eu fui fazer doutorado, eu tive a oportunidade de conhecer, né, de ajudar a estruturar o primeiro doutorado profissional no Brasil, que foi em conjunto com o REN e a FGV. Eu fiz o meu mestrado na FGV. Eu identifiquei uma série de melhorias que poderiam ser feitas. E aí foi criado, foi trazido de Bordeaux esse programa. Eu já era professor de Bordeaux e na época a gente trouxe a concessão do programa para cá. Qual é o foco do programa? Né? E aí eu vou passar depois a bola para o Wilson, que topou e participou da primeira turma, né? Foi um dos primeiros a se formar, junto com o Samuel e com o Thiago, a quem eu sou muito grato por ter acreditado no projeto. Falando o seguinte, espera aí, como é que a gente pega gestores, né? Você, por exemplo, um cara com uma experiência incrível, mas que não necessariamente passou ou é versado dentro da academia com aqueles ritos, né, lentos e paquidérmicos da academia. Então, como é que você traz essa visão e como é que você extrai conhecimento de um cara com 30, 40 anos de experiência? Né? A gente vai ter o Lima, que era presidente da BR também, junto com a gente agora, né, nesse painel. Você pega um cara que, tocou a segunda maior empresa do Brasil na época e você faz esse cara sentar na sala de aula. Mas ele sentar na sala de aula não tem contribuição nenhuma, apenas. Agora, como é que você faz? Estratifica aquela experiência e transforma em algo prático. E eu acredito na ciência, que é a metodologia científica. Então, como é que eu faço pesquisar? Como é que você cria um ambiente que seja interessante? Porque você chega no nível de carreira do Wilson, por exemplo, o cara já está no pós, mas assim, não existe um porquê. E aí ele vai te responder o porquê. Como é que você pega e traz isso para a sociedade? Como é que você traz isso para os profissionais e ajuda a formar as próximas gerações? Os institutos e associações têm uma função incrível, que é de aglomerar, discutir, direcionar e criar visões acerca daquilo que estão fazendo através dos seus compêndios de conhecimento. Mas isso não tem validade científica. Então a pergunta é legal, é uma documentação, um white paper feito por praticantes, por practitioners. Legal. Mas e a ciência? Eu vou jogar de lado? Quando você descobre teoria da agência e outras N teorias que você tem, que já tem quase 100 anos, e você vê, meu problema de hoje já foi discutido. Né? Quando você pega a riqueza das nações 200 anos atrás, já foi discutido. Eu tô quebrando a cabeça para sair do zero. Por que eu tô achando que, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito do Newton, né? Eu tenho que sempre o quê? Me levantar sobre os ombros dos gigantes. Ou seja, teve alguém gigante que já estudou aquilo aí. Então, às vezes essa arrogância organizacional das pessoas acreditarem que elas vão achar, né, uma solução ótima. Ou que o problema delas é único. Não, só a minha empresa tem isso. A minha empresa é única, não tem... Meu amigo, você está dentro de uma sociedade, o problema é social, você vai ter uma ferramenta social aplicada que vai se repetir para qualquer grupo, de acordo com a sua cultura e suas especificidades. E aí você vai ter as variáveis de controle. Então a ideia desse programa foi assim, cara, como é que eu pego uma mente brilhante como o Wilson, como é que eu pego o Lima, como é que você pega pessoas que são extremamente relevantes e que acabam trocando ali no dia a dia, no tiro, porrada e bomba, né? Da realidade, às vezes não conseguem expressar aquilo que fazem. Como é que você cria uma tese? Como é que você estratifica? Como é que você traz uma colaboração para a sociedade e para a prática? Então a ideia do doutorado profissional, de trazer esse programa, assim como do mestrado, é ajudar esses profissionais a trazer isso e depois tornar os professores e trazendo para eles uma visão. Às vezes é muito natural que quando você tem sucesso repetido naquilo que você faz, você acreditar que a sua forma de fazer é a certa. E o que o doutorado acaba fazendo é falando o seguinte, a sua forma de fazer é uma forma de fazer, dentro do seu espaço amostral pode ter sido a melhor, pode ter sido a melhor dentro do que você enxergava. Mas e se você enxergar de outra forma? E aí você ensina, na verdade, para os outros que têm aquela noção de certeza ou aquele ego do tamanho do jumbo, pera lá, meu irmão, como eu estou lidando com pessoas, como bem falou Nathalie, todo mundo tem o seu ponto de vista, todo mundo tem a sua contribuição, como é que eu faço essa co-construção? Então a ideia desse programa é fazer uma co-construção, é trazer isso. Imagina o Américo está fazendo o programa, eu tenho um Bader Boucheib, que é presidente do PMI da Arábia Saudita, você tem pessoas extremamente relevantes, né, trabalhando em ministério, trabalhando... Ele é assessor do ministro da Arábia Saudita, o cara está fazendo... Tá lá. Então isso é... WG? Eu costumo dizer que a gente, para construir e ser bem sucedido na vida, a gente precisa ter atenção
a 3 grandes relações, aquelas relações psicológicas, afiliativas e formais, né? Eu tenho uma afinidade psicológica com o Rafa enorme. Eu gosto dele, não vou exigir nunca que ele goste de mim, né? Eu gosto dele. Então, e tem a questão afiliativa que nós compartilhamos várias, disseminação do conhecimento, geração de valor para outras pessoas. O Fluminense, né? O nosso Fluminense. Então, a gente tem... Essas questões surgem na nossa vida, né? E eu não tenho nenhum contrato formal com o Rafa. Né? Interessante. Né? Então, de repente, eu tenho que rever a minha tese. Por que eu expliquei isso? Nem todas as teses são absolutas. Né? Eu, depois com 53 anos de idade, né, conversando com o Rafa, falei, cara, vamos entrar nesse negócio aí, porque um dos estímulos foi essa conversa que a gente teve com o Rafael, esse programa que eu achei fundamental, a gente trazer para fora, né, e jogar os gestores numa experiência internacional no mundo acadêmico, gestores com elevada experiência, elevada exposição, né? E fazer também que uma universidade na França entendesse a qualidade da gestão que a gente tem no Brasil. Então, essa relação foi ótima durante o programa, né? A turma era extremamente colaborativa, dei muita sorte. O Lima, o Tiago, o Samuel, a gente trocou muita experiência, nós fomos nos ajudando e não teríamos obtido sucesso se não tivesse esse ambiente também criado e fomentando essa colaboração. Né? Então, o que aconteceu comigo? Eu trabalhei 18 anos no Upstream, né? Uns 10 anos no Downstream, passei uns 6 anos no Midstream e vi que não é esse negócio de projeto, não é uma coisa pasteurizada. A gente falava, projeto é projeto, seja no Upstream, no Downstream. Beleza, não é bem assim por causa do porte. Não é só o porte, não é só o business. Né? Não é só a complexidade, tem muita coisa por trás, a adaptabilidade da governança, a capacidade, o capability da equipe que você tem em cada nicho de negócio desse, o número de disciplinas que você precisa para desenvolver um ativo, isso incrementa a complexidade. Então são tantas coisas, né? E o Rafa vai lembrar a minha ansiedade que eu tinha no início, que eu cheguei lá com um padrão de entendimento que eu achava que era o correto. Né? Isso no mundo acadêmico ali, o orientador, os professores, eles vão te testando e você vai vendo que você realmente você é uma mente insignificante no conhecimento que a gente tem na humanidade, né? Então isso me estimulou a estudar projeto. E o Rafa deu um exemplo interessante. Eu fui usar teorias na minha tese de dezenas, mais de centenárias, né? Teoria da agência, né? A mais novinha, Absorptive Capacity, critério de sucesso lá do início do século, né? Juntando tudo para configurar e definir um projeto como uma organização temporária, uma agência, né? que tem players nessa agência, né? Que entrega valor para a parte principal, que é o acionista. Mas essa é uma visão de projeto. O projeto você vê um projeto de change management, criar uma empresa, é um fenômeno social, como o Rafa falou, que tem vários agentes, né? Podem ser vários e dispersos, podem ser vários e alinhados. E qual a governança que você vai usar, né? Então, essa questão e a minha filiação com a IPMA, né? A gente valoriza esse tripé da perspectiva business. Como é que você olha esse fenômeno social projeto, né? Ele está inserido em que negócio? Qual é o objetivo daquele projeto? A questão da habilidade humana, o capability, essa competência individual que quando você bota todo mundo num projeto se resulta num capability coletivo, né? Porque a soma da competência daquela organização não é igual à soma da competência daqueles indivíduos. Você precisa de um alinhamento de vetores para você maximizar esse capability coletivo usando o capability individual de cada um, né? E você tem a governança. Como é que se transforma isso no sucesso? Você tem que saber como governa e como orienta esses vetores para poder atingir o sucesso. Então, basicamente, foi isso que eu aprendi lá e só isso. E muita gente pergunta, como é que você se sente agora ser um doutor? Cara, eu me sinto mais imbecil do que quando eu entrei. Né? Mais limitado de quando eu entrei. Né? Reconhecendo o pouco que eu sei. Não é uma boa. Né? Não é uma boa. Pouco que eu sei. Então, se você acha que você vai chegar lá e vai sair de lá o The King of the Black Prêmio Nobel, não vai. Você vai sair de lá reconhecendo a sua insignificância. Isso é muito bom para um gestor. Com certeza. Né? Aumenta a sua capilaridade, aumenta a sua capacidade de comunicar, de liderar, de se colocar vulnerável,
né? Então, isso aumenta o capability da liderança, né? Mantenha... Que é tão importante no mundo que a gente está vivendo hoje. Achar que a gente vai entrar num projeto, tem uma governança, FIA1, FIA2, tem cronograma, tem que usar essa ferramenta, essa é a governança, isso é gestão, né? Essa gestão tem que ter um equilíbrio com a sua capacidade de liderar, de se colocar vulnerável, de entender a posição do outro, né? Para alinhar esses vetores e atender o sucesso que o projeto precisa. Então eu recomendo a todos os gestores que passem por essa situação de vulnerabilidade. Porque quando você com uma alta experiência senta numa cadeira, você é um aluno, né? E muito vulnerável. Você está sobre a governança da instituição, sobre o regime de desenvolvimento que a instituição coloca para você, né? Então, acho que esse exercício tem que ser feito para a gente voltar a aterrar, né? A sermos terrenos e mais um naquela equipe para orientar o sucesso do projeto. Eu acho que essa seria a minha recomendação e a grande vantagem de ter feito doutorado. Bom, excelente. Eu vou nessa linha também do só sei que nada sei, porque lá a gente percebe isso, porque de fato é um exercício de humildade, mas que é muito útil para a gente saber em que se embasar. Porque em projetos a gente fala muito de lições aprendidas e lá a gente faz exatamente isso. A gente pega, o que já foi visto até aqui? Qual o próximo passo que eu vou dar no doutorado? A ideia é você ir construindo em cima do que já tem, ou é um passinho. Eu me lembro de um dos professores que a gente teve aula no doutorado que falava, você não vai ganhar o prêmio Nobel, é para botar um tijolinho na parede. O conhecimento vai sendo construído assim, é tijolinho por tijolinho. Então vamos construir isso junto. E isso tem tudo a ver com gestão de projetos, entender o que tem de lições aprendidas, o que já foi feito. E aí, como o Rafael falou, como a gente está falando de um programa para altos executivos, acaba que muita coisa que está na cabeça lá do Wilson, agora está na turma. E aí ele vai escrever sobre isso. Então o muro, o tijolinho que o Wilson colocou, multiplica, vai ficar ali. E aí o próximo vai por cima disso. Então, exatamente. A construção do conhecimento se dá no doutorado. Eu também tive a oportunidade de fazer, já fiz 2 mestrados na França, e o mestrado é muito legal também, gostei muito, tanto que eu fiz 2. Mas acaba que no mestrado você discute assuntos existentes, e no doutorado você constrói conhecimento. É a fronteira do conhecimento. E num doutorado profissional você faz isso voltado para o mercado. Então, não é um PhD que você vai escrever uma bíblia lá sobre um assunto e vai ficar na gaveta. Não, eu quero ver o que o Wilson fez lá para dar aquele passinho a mais e ver como é que eu posso aplicar. Então, as empresas podem usar isso. Essa distância que tem da academia para o mundo empresarial, ela se dá ou se dava mais quando não tinha programas profissionais. Como passou a ter o mestrado, o doutorado profissional é recente no Brasil, né? Eu lembro quando eu comecei nem tinha aqui. 2017. Foi o Temer, acho que regulamentou, né? Foi por aí. Então, quando a gente começou o doutorado lá fora, a gente abriu o curso no Brasil. Não tinha nem doutorado. A gente foi fazer lá fora acreditando que um dia isso ia chegar aqui no Brasil. E de fato chegou. Então, esse exercício de humildade também na banca, né? Você escreve sua tese, que você achou que foi ótima. Eu botei 1000 hipóteses, eu lembro que eu refutei todas no doutorado. E aí eu falei, cara, eu tô frustrado, porque eu refutei todas as hipóteses. E aí o meu orientador falou, mas refutar as hipóteses também é construir conhecimento. É um tremendo achado. Porque assim como você achou isso tudo, um monte de gente também acha. Você refutou isso tudo, o próximo já sabe que isso foi refutado no seu cenário, com a sua amostra, perfeito, tudo específico ali. Então, todo doutorado, qualquer tese, de maneira geral, né? Você acaba com reconhecimento de humildade. Essas são as conclusões, dadas as limitações. Então, você já ia, recomendação para o próximo tijolinho no muro. Então, acho que fica muito legal essa provocação de querer saber mais, de querer buscar o conhecimento a partir do que já tem e não achar que está inventando a roda, porque a roda já está aí, e sim construindo a partir daquilo. Então, eu acho que não só para profissionais de projetos, mas também, e para quem quer ter uma visão crítica real do ambiente que está inserido, é um programa fundamental e dar a sorte de ter uma turma de altos executivos que você pode ali esgotar e sugar todo mundo, porque também é muito bacana ver um problema que você tem sobre ambientes tão diferentes, sobre perspectivas tão diferentes. E quando a gente fala de um programa internacional, é isso. Então você vai ter aula com professores do mundo todo, alunos do mundo todo. Isso enriquece mais ainda esse debate. Então, isso é fantástico, né? Fundamental. Passei por uma experiência 10 anos atrás de uma formação executiva, nada próximo, né, de um mestrado, de um doutorado, mas era uma experiência fora. E aí, como o Wilson falou, né, eu sentei na sala, bacana e tal, super empolgado, daqui a pouco você olha para o lado, tá o cara que instalou a primeira rede de dados no Everest Base Camp.
Aí você olha para outra, uma menina que pouco abre a boca, ela criou a própria consultoria, chegou a ter 350 consultores em 3 anos e vendeu por vários milhões. Aí o outro não sei o que, né? E você, o que você fez? Eu não fiz nada. Eu tô aqui. Perto desses aqui, como é que eu entrei nesse programa? Você fez muita coisa, provavelmente tanta coisa quanto eles, só não teve sorte que eles tiveram. Vamos lembrar que a sorte é uma questão, o posicionamento, a preparação, né? E a sorte tem uma parcela grande aí, tem vários artigos aí, o Rafa outro dia provocou aí essa questão, a sorte é... Mas é interessante, porque você coloca uma posição assim, gente, pô, primeiro, dá para fazer muito mais, e segundo, né, estamos todos aqui para aprender, porque da mesma forma, assim como eles me ajudavam tirando dúvidas minhas, eu também depois era procurado para tirar outras. Isso é ótimo. E essa é a ideia ali, né? Essa é a e ideia. você olhar que, gente, eu posso achar que eu já sei tudo daquele meu mundinho, mas o mundo real é muito maior do que isso. Gigante. E aquilo ali é um tapa na cara. Assim, cara, tem muito mais coisa que você conhece. Né? É por isso que você veio aqui. E você está no doutorado, não, por que o seu critério de sucesso é esse? Ontologicamente, de onde você tirou isso? Aí você, você vai entender o que é ontologia, né? A realidade das coisas, que fenômeno você está observando. Tá? Então você começa a pensar e se colocar mais penitente nas suas afirmativas, entendeu? Agora, o problema é que depois você, né, a gente comenta sobre isso, né? Depois você não tem mais o direito de achar alguma coisa. Quando você der a sua opinião, você tem que ter certeza. Ainda mais nesse ambiente então, de internet. Você vê um monte de coisa que é questionar tudo. Você deve ir por ali, então é bom começar. Você não acha mais nada. É bom você justificar, desenhar as suas variáveis e para sugerir, dar uma sugestão ou administrar o capital de um terceiro para transformar um ativo, né? Grandes responsabilidades, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, isso aí. Né? Bacana. Assim, eu acho que o ponto do doutorado, acho que o mais legal, né, do que a gente está falando, ele está me fazendo até que refletir, eu nunca tinha tido essa reflexão agora. Que bacana. Como um doutorado é exatamente como um ambiente de projeto. Você acha que tem uma resposta para um problema que você não sabe. Que você não sabe nem que o seu problema era aquele. Você descobriu que o seu problema era outro. E aí você começa a entender que é natural e legítimo que o projeto ele tem as suas alterações e flexibilizações naturais. Porque não necessariamente quem construiu aquela assunção tinha a visão do todo da integração do negócio. Então você passa, inclusive, a tentar ou a criar uma lógica mais colaborativa com o negócio, com o dono do negócio, do que uma visão crítica. Eu vejo assim, é muito natural, né, depois de um tempo a gente ficar meio rabugento e achar que nasceu em Fodópolis e que tem todas as respostas e que aquilo dali é o certo. Você no doutorado você descobre que não existe certo. Existe um ponto de vista, existem premissas e que a tua função como gestor, e isso eu acredito que desenvolve muito como gestor, é tentar entender o seguinte, da onde esse caboclo tirou essa informação ou da onde ele fez essa compilação para poder ter chegado a essa conclusão. Então você passa a ter o método investigativo como teu mindset. Então você não está mais procurando a resposta, você começa a fazer uma saber se a pergunta está certa. É isso. Você está testando a sua pergunta. É isso aí. Olha que legal. Ela é relevante? Pois é, primeiro passo, né? É relevante. Então, estou buscando um problema que vale a pena resolver. Vale a pena resolver. Legal. Gente, a conversa está muito boa, né? Podia continuar aqui por horas, porque o tema realmente é apaixonante, falar de grandes projetos, de governança, de desafios que a gente tem. Realmente a gente vai embora, mas vocês também têm compromisso aqui no próprio evento. E eu sempre gosto de pedir para quem passa aqui pela cadeira que vocês estão, que deixem dicas para o nosso público, né, de que quer se desenvolver na área de gestão de projetos, na sua profissão, seja ela qual for. Então, né, eu sempre peço para essas dicas finais aí dos nossos convidados. Vou começar com o Nathalie. Beleza. Bom, acho que o principal do que a gente falou aqui, mas já é o que eu acredito também, é entender pessoas. Muitas vezes o gestor de projetos ele tem uma formação muito técnica, engenharia, etc. Ele é péssimo em pessoas e acho que é o principal desafio que ele vai ter. Então, eu recomendaria... Entenda quem são as partes relacionadas, mas não usar só a teoria dos stakeholders. Sim, ela é fundamental, mas entenda de verdade quem é aquela pessoa. Exato. Quais são os desafios que ela está passando. Porque o desafio dele eu não tenho a menor ideia. E mesmo que ele me conte, eu não sei como ele lida com esse desafio.
é muito particular. Então, por mais que a gente fale de empatia como uma característica, é muito complexo se ter empatia, porque eu não tenho a menor noção da vida do outro. Então, e mesmo tendo, eu não sei como ele se sente em relação àquilo. Então, busque ser empático, mas de verdade. Se abra a entender o outro, e não só para ser um psicólogo do outro, mas para ver como aquilo vai afetar em termos de comunicação rumo ao sucesso do projeto ou não. Porque acho que comunicação é a chave, só que para a comunicação dar certo, você tem que entender o outro e qual é a forma ideal de se comunicar. Então, eu focaria em pessoas aqui. Perfeito. Wilson. Bom, eu né, tenho... A nossa discussão assim falou muito sobre experiência, capability, etc. A gente tem que lembrar uma coisa, né? E o pessoal novo aí, vou falar um pouquinho ali olhando para a câmera, né? O pessoal novo reconheça e assuma, né, a verdade de que experiência não é tempo de trabalho, né? Experiência, ela advém do grau de exposição que a gente tem a um determinado cenário. Então, para aqueles que estão começando na área de projeto, ou estão ainda, mesmo que se desenvolvendo, ou até já assumindo funções de liderar grandes projetos, continuem colocando-se, né, atirando a pedra onde a sua mão não alcança, né? Estressem-se, coloquem-se em situação de desconforto, porque é ela que leva a gente a crescer, é ela que leva a gente a aumentar o nosso capability. E como eu falei, por incrível que pareça, quanto mais a gente faz isso, mais a gente reconhece as nossas limitações, né? Porque você vai estar testando a sua limitação num ambiente novo, né? Então, essa seria uma primeira recomendação. A segunda, que invistam num conhecimento, né? Num conhecimento ontológico, epistemológico, daquele fenômeno com o qual você trabalha, né? É um mestrado, é um doutorado, é muito válido fazer isso, porque você sai um pouquinho do seu corpo e começa a se ver num fenômeno que é transformar ideias em ativos, em resultados, em benefícios para a sociedade ou benefícios para o acionista e tal. Então, continuem se desenvolvendo do ponto de vista cognitivo, né? Procurando o linguajar mais adequado, né? A certeza sobre uma pergunta, etc. E o terceiro é não desistir nunca, né? Isso não é fácil, né? Se expor. A gente só erra quem faz, né? E só acerta quem tenta. Hoje mesmo no LinkedIn, lá um colega nosso aí colocou um texto, eu até coloquei isso lá. Ele botou assim, só erra quem faz, e só acerta quem tenta. Então continuemos tentando esse desenvolvimento, né? Buscando a exposição, melhorando a nossa capacidade cognitiva, estudando, né? Sem parar, para a gente se tornar gestores melhores. Isso aí. O que eu tenho para falar para vocês... Eu comecei minha vida bem do começo, né? Da minha vida profissional, né? Bem do início. E eu aprendi que a vida é um dínamo, né? E aí você vai ter dois grandes pontos para você poder ancorar e fazer com que isso ande, né? O primeiro deles é você se importar. O que é se importar? É trazer para dentro. Então, assim, todo mundo que trabalha com projetos, a projeção... ela tem como premissa a melhoria. Então, é a amplificação de capacidade de um sistema ou de qualquer coisa. É a melhoria, é o desenvolvimento, né? Então, quem trabalha com gestão de projetos são pessoas que querem mudar o mundo. E você quer melhorar o mundo, né? Não é melhorar, não é... Você pode ter o período de transição que pode gerar um desconforto, né? Você quer um banheiro novo, você quebrou o banheiro antigo, não tem mais um banheiro antigo, ainda não tem o novo, né? Você tem uma fase de transição no projeto. Mas é interessante você entender, né, e se importar de fato com o que você está fazendo. Eu falo isso muito para os meus filhos, né? Como você faz uma coisa na vida, como você faz qualquer coisa na sua vida, né? Então, você precisa trazer as pessoas para dentro, né? As pessoas, você vive com pessoas, para pessoas, através de pessoas e desenvolvendo pessoas, né? E sem elas você não vai chegar a um lugar nenhum. Então, o primeiro passo é você usar esse viés cognitivo, que é o mais poderoso que a gente tem, que é o viés cognitivo da reciprocidade. Então, quando eu trabalho com alguém, eu me importo de fato com aquela pessoa para que ela se importe comigo. E isso é a base da gestão da projeção, para que ela possa acreditar junto comigo e comungar dessa crença da melhoria, né? Então, eu não sei qual vai ser a melhoria ou como exatamente muitas vezes vai ser. A gente tenta, através do alvo, que é o escopo, né, chegar a essa melhoria. E eu acho que o segundo ponto que eu tenho para trazer para vocês é mais do que resiliência, é a antifragilidade, né? Por quê? Isso eu entendo como uma competência de qualquer gestor que queira de fato mudar o mundo. Toda vez que você vai
tentar, de alguma maneira, amplificar a capacidade do sistema, o sistema corrente vai lutar contra você. Né? Então, o tempo todo, a física já diz isso. Né? Então, o sistema, você vai ter que ter força para mostrar para o sistema e manter a sua posição, brigando com outros recursos na organização, disputando por eles, né? Seja dinheiro, atenção, ego, ou qualquer que seja a moeda corrente dentro desse processo, e você tem que se manter como um boizinho. Você vê a chuva, você fica lá igual um boi. Você tem que ter... Só que a resiliência, com o tempo, ela pode distensionar, né? Como qualquer limite elástico de material. A antifragilidade, você aprende que quanto mais você apanhar, mais forte você vai ficar. Esse é o princípio do cara que vai lutar o UFC, né? Então ele vai chegar no... E ele só normalmente cai, e tem alguns exemplos aí de grandes mestres que nunca foram derrotados, porque ele não cai pro ego dele. Né? Então, por mais que você ache que você seja incrível, né, a vitória ela pode ser um professor muito temerário, no sentido de você acreditar que a vitória, assim como a derrota, elas são circunstanciais. A única coisa que é perene é o senso de desenvolvimento. É o aprendizado contínuo, é o processo mais do que o resultado. E com o tempo você descobre que o resultado é absolutamente natural e legítimo se você se importar com o que você está fazendo e fazer com que as pessoas te ajudem a encontrar essa solução. Né? Eu nunca me deparei com um caso onde as pessoas, no fim do processo, talvez porque eu seja muito chato, elas vão acabar me ajudando a chegar àquele movimento de atingir o resultado. Então, essa capacidade de fato se importar e compreender esse cenário e você não se abalar, por mais que as pessoas te digam que é impossível. Eu gosto muito dessa frase do Walt Disney, né? Que ele fala que ele gosta muito do impossível, que a concorrência é menor. Né? Então, assim, todo o projeto, antes de ser feito, era impossível. A Torre Eiffel era impossível, o computador era impossível, o microfone, a transmissão nesse podcast era impossível, tudo era impossível. Até que você conseguiu fazer acontecer. Alguém foi antifrágil para, apesar da pancada que recebeu dentro, o desenvolvimento humano só se dá através de projeto. Então, esse é o ambiente que você escolheu. Agora eu quero que as pessoas gostem de mim. Aí você vai vender pipoca no circo. Talvez as pessoas gostem de você, porque vai ser um ambiente hostil. Os egos, vaidades, né, e os desgastes absolutamente naturais da comunicação vão se fazer presentes. E mesmo assim você vai olhar para frente, tá bom, vamos continuar seguindo adiante como um bom boizinho que eu coloquei aqui para vocês. Um boizinho na chuva, mas ficando cada vez mais forte a cada chuva, né? É isso aí. Legal. Gente, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Capital Project Podcast. Foi um prazer para mim poder ter essa oportunidade de conversar com vocês aqui dentro do Congresso. Prazer. Obrigado aí, João. Obrigado, João. Muito bom, Ivan. Gente, olha que papo bacana. Quantas e quantas lições a gente pode tirar dessa conversa. Eu tenho certeza aí que se você não pegou teu caderninho de anotação, você vai voltar lá no começo do vídeo, vai começar de novo. E não adianta acelerar o vídeo em 2 vezes não, porque daí não capta nada, né? Então, tenho certeza que vocês curtiram aqui uma verdadeira aula falando aqui de gestão, de governança, de desenvolvimento profissional, de desenvolvimento pessoal, que a gente pode tirar aí lições para a nossa vida, não apenas para os nossos projetos. Tenho certeza que você curtiu, então. Lembrando que essa iniciativa aqui é um trabalho dos capítulos do PMI no Brasil, né, que possibilitaram a gravação dos podcasts aqui nesse congresso que é capitaneado pelo PMI do Rio de Janeiro. Temos o apoio também da Nexus Digital, o seu parceiro de soluções para dados, para que você possa ter informações relevantes e importantes para tomar decisão na sua empresa, e também dos membros do Capital Projects Podcast. Então, se você curtiu o conteúdo e ainda não é membro, considere se associar, entre no link do Catarse que está aqui na descrição desse episódio e faça parte dessa comunidade. Eu espero vocês aqui no próximo episódio gravado diretamente do Congresso Brasileiro de Gestão, Projetos e Liderança. Grande abraço e até a próxima.